Oi, esse é o Riscante, um canal para divulgar conteúdo educativo sobre arte e desenho. Eu sou Zé de Rocha, artista e professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Já conhecemos os princípios básicos da perspectiva linear e os tipos de perspectiva linear mais utilizados. Hoje veremos como representar os efeitos de iluminação utilizando a perspectiva linear. Vamos estudar a perspectiva de sombras. A iluminação pode revelar os planos, a estrutura e os aspectos volumétricos dos objetos, dando a impressão de profundidade em nossos desenhos. A distância da fonte luminosa e o ângulo de incidência da luz modificam a percepção das áreas sombreadas e das sombras projetadas. E as fontes de luz são diferentes. Vamos conhecer a perspectiva de sombras para a luz do sol e para uma fonte de luz pontual, como a lâmpada, por exemplo. Pela distância e a enorme diferença de tamanho entre o nosso planeta e a estrela mais próxima, os raios do Sol chegam à Terra de maneira paralela. Isso gera duas possibilidades para a representação das sombras. Quando os raios de luz do Sol encontram-se paralelos ao plano de imagem. Nesse caso, tanto os raios de luz quanto a sombra serão paralelos ao plano de imagem. Desenhando os objetos como se fossem transparentes, basta prolongar as linhas que representam os raios luminosos até coincidirem com um prolongamento da base das sombras projetadas, que serão sempre horizontais, pois são paralelas ao plano de imagem. Percebemos que a altura do Sol nos dará a inclinação dos raios luminosos. Quanto mais alto o Sol estiver no céu, mais curta será a sombra projetada. Quanto mais baixo o Sol estiver no céu, mais longas serão as sombras projetadas. E não haverá pontos de fuga para as sombras projetadas ou para os raios de luz do Sol. Mas há outro caso em que os raios de luz do Sol e as sombras projetadas sofrerão os efeitos de convergência da perspectiva linear. É quando os raios de luz do Sol encontram-se oblíquos ao plano de imagem. Nesse caso, devemos entender dois conceitos. O ponto de fuga das sombras, que se situará sempre sobre a linha do horizonte, e fornecerá o comprimento das sombras projetadas. E o ponto de fuga da luz, que corresponde à inclinação dos raios do Sol e pode estar acima ou abaixo da linha do horizonte. No primeiro caso, o ponto de fuga da luz estará acima da linha do horizonte e teremos a iluminação solar em contraluz. O Sol estará localizado em frente ao observador, sobre a linha do horizonte. Desenhando os objetos como se fossem transparentes, basta prolongar as linhas convergentes e encontraremos os pontos de intersecção para construirmos as sombras projetadas. As linhas partem do ponto de fuga das sombras para a base dos objetos. As linhas partem do ponto de fuga da luz para o topo dos objetos.
No segundo caso, o ponto de fuga da luz estará abaixo da linha do horizonte e teremos a iluminação solar frontal. O Sol estará localizado atrás do observador. Basta traçar uma linha vertical e marcar a altura do Sol abaixo da linha do horizonte, como um espelhamento. Desenhando os objetos como se fossem transparentes, basta prolongar as linhas convergentes e encontraremos os pontos de intersecção para construirmos as sombras projetadas. As linhas partem do ponto de fuga das sombras para a base dos objetos. As linhas partem do ponto de fuga da luz para o topo dos objetos. E além da luz solar, temos outro tipo de iluminação, a iluminação criada por uma fonte de luz pontual. Esse tipo de luz irradia-se em todas as direções. Se colocarmos objetos ao redor dessa fonte de luz pontual, as sombras projetadas vão convergir para um ponto de fuga das sombras que está no solo, imediatamente abaixo dessa fonte de luz, ponto de fuga da luz. Desenhando os objetos como se fossem transparentes, basta prolongar as linhas convergentes e encontraremos os pontos de intersecção para construirmos as sombras projetadas. As linhas partem do ponto de fuga das sombras para a base dos objetos. As linhas partem do ponto de fuga da luz para o topo dos objetos. E por hoje é só. Nos encontraremos nas próximas videoaulas aqui no canal Riscante. Obrigado e um grande abraço.